Oiê, que bom te ver por aqui. Eu tô falando assim com essa voz animadinha, mas hoje o dia não tá nada animadinho. Ou melhor, a semana não foi nada animadinha. A gente pegou uma semana de só chuva, só chuva. E aqui em Vitória, é interessante, eu nunca ouvi um trovão aqui. Não tem chuva igual no Brasil, lembra assim de dar aquela chuvarada de muito trovão? Não, as chuvas aqui geralmente são aquelas chuvas fininhas, mas que fica caindo o dia inteiro. Às vezes você olha e até pensa que não é chuva que tá molhando, mas você sai e tá molhando sim. Essa semana nós tivemos uns 3 dias assim, direto, chuva all the time, não parava. E isso é uma das grandes questões assim do imigrante quando vem para o Canadá, ter que lidar com essa diferença de tempo, né? Porque no Brasil é sol praticamente o tempo todo. E eu achava que não dava importância pro quanto isso influencia. Não é que eu não dava importância, eu não. Quando você tem sol o tempo todo, você não sabe o que é viver sem ter o sol. E nossa, isso me pegou muito. E aí, eu chamo a minha atenção assim pra viver, é que nesses dias é muito comum a gente ficar down, não querer fazer nada, mais nada. E quando eu tenho oportunidade de estar em casa nesses dias, eu tenho escolhido, ao invés de ficar tipo triste e esse tempo, não dá pra fazer nada, eu tenho aproveitado esses dias com intenção, sabe? Hoje eu escolhi ficar mesmo de pijama. Eu acordei, me arrumei assim, de pentear o cabelo, de lavar o rosto. Mas é um dia que a intenção é ficar de pijama, fazer coisinhas de autocuidado. E eu acho que é muito importante a gente viver esses dias, né, mais devagar, mais escuros, com intenção, sabe? Quantas vezes eu vivi dias assim, aqui tristes de chuva e fiquei triste, sendo que se eu só tivesse colocado intenção nisso, assim, então vou viver hoje o dia mais cozy, eu posso ficar em casa, então eu vou me cuidar de alguma forma, vou fazer uma comidinha bem gostosa, vou assistir uma série que eu queira. Só de fazer essas coisas já muda a minha vibe, né, de como encarar isso, e eu não fazia, eu sei lá, ficava triste, e só chove. Poxa, então aproveita! E é isso que eu vou fazer hoje, e eu quero compartilhar com vocês esse dia assim, mais cozy, gostosinho, fazendo coisinhas gostosinhas. E falando em coisinhas gostosinhas, uma coisa que eu gosto muito é ficar aqui no sofá, tomando minha xícara de café e às vezes no celular ou lendo no Kindle. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com esse ritual gostosinho, porque senão eu fico horas, sério, eu fico horas aqui sentada se eu não colocar tempo para poder ir fazer outras coisas. Mesmo que não sejam obrigações, mas ir preparar minha comida, escolher uma série que eu quero ver. Se eu não me policiar, eu passo o dia todo aqui, o que também não é saudável. E cafezinho com whey. Eu amo misturar whey de baunilha. O café fica mais proteico e fica muito gostoso. Eu comprei um café que eu vou mostrar pra vocês. Ele é café preto, não tem sabor adicionado, mas ele tem um cheiro, uma essência de caramelo, que toda vez que a gente faz aqui em casa, fica muito cheiro de caramelo na casa o tempo todo. E o cheiro é muito forte, parece que você tá bebendo uma bebidinha de caramelo, porque eu coloco whey, então dá ali uma texturinha, sabe? Dá um saborzinho pro café. Parece que eu tô bebendo uma bebida saborizada, assim, sabe? É muito gostoso.
de tomar o mesmo cafezinho de todo dia. Mas quando é um dia que você toma com calma, sem pressa, sem hora, o café de todo dia ele fica mais gostoso. Gente, nossa, vou mostrar pra vocês. A minha flor já foi. Às vezes a gente tem que aceitar, né? Eu sabia que ela já tava morta, mas não desse jeito aqui. Obrigada. Você deixou minha casa muito linda. Ontem eu tava muito ansiosa, porque eu vou ter uma prova lá no spa de uma massagem nova pra mim, porque o spa já oferece esse tipo de massagem, mas eu ainda não fazia, e aí recebi o treinamento por eles. E agora eu vou começar a poder fazer essa massagem também. Cara, isso é muito legal. Como que a gente tenta controlar as coisas na nossa vida e a gente não controla nada de nada. Quando eu morava no Brasil, eu tinha o meu negócio próprio. E eu já fazia massagem relaxante, modeladora, drenagem. Mas era muito voltado pra estética, porque essa é a demanda maior no Brasil, assim. As pessoas queriam fazer massagem, mas para diminuir barriga, afinar a cinturinha. Esse era o objetivo principal, assim. Eu fazia pouca massagem. Gostoso. Eu fazia pouca massagem relaxante. Ainda assim, eu já colocava nos meus serviços essa vibe mais de spa, assim, com luz ambiente, uma luz bem baixinha, música calma. Eu sempre gostei dessa vibe de spa. E eu queria aprender mais disso, né? Fazer mais disso, mas eu não sabia como, assim. E a demanda na época não me permitia explorar ou testar muitas coisas voltadas para spa, porque não era muito o que meu público pedia. Apesar de eu sempre receber feedback deles sobre o quanto era gostoso estar na minha sala, o quanto era relaxante. Inclusive, se você for minha cliente no Brasil e tá assistindo esse vídeo, deixa um comentário aqui pra eu saber. E eu morro de saudade das minhas clientes, da minha sala, do meu negócio. Mas enfim, eu vim pro Canadá. Eu tinha a intenção de trabalhar em um spa, mas eu não achava que fosse ser tão rápido. Com 1 mês e meio que eu cheguei no Canadá, eu tava trabalhando dentro de um spa. Não como esteticista, eu tava como se fosse housekeeper, assim, que é responsável pela limpeza do spa, por manter o spa em ordem. Mas eles sabiam que eu tive um negócio próprio no Brasil e que eu sabia fazer coisas de cuidados, né? E com 1 mês e meio eu fui parar dentro de um spa, é uma história louca, louca. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui não contando como eu fui pro spa, eu posso fazer um dia se vocês quiserem, mas eu tenho um vídeo aqui no spa, onde eu converso com os meus colegas de trabalho. É muito legal esse vídeo, eu vou colocar o link aqui na descrição. Caramba, aí com 1 mês e meio eu entrei, então eu já vivia esse ambiente de spa, isso era muito legal, mas aí o tempo foi passando. Eu precisava melhorar o meu inglês. Melhorar não, eu precisava construir o meu inglês, porque eu achava que eu falava, mas eu não falava era nada. Gente, assim, tempo recorde, eu tenho um maior orgulho disso também. Tenho que ficar feliz. Em 6 meses eu já tava com o inglês legal pra conseguir atender cliente. E aí eu comecei a fazer serviços. Comecei com massagem relaxante, comecei com a depilação, foi dando certo. Não recebia nenhuma reclamação do cliente. E aí eu saí de housekeeper, na verdade o nome era spa attendant, pra ser a esthetician massage therapist. Eu tenho muito orgulho dessa conquista, sou muito orgulhosa disso. E como a vida é louca, né? A gente fica tentando planejar as coisas, prever as coisas. No Brasil eu queria muito isso. Fechei meu negócio no Brasil com dor no coração, mas né, precisava fazer para poder migrar. Vim pro Canadá querendo trabalhar num spa, mas nem achava que fosse acontecer tão rápido quanto aconteceu. E, sei lá, 7 meses e meio de Canadá, eu já tava dentro de um spa, atendendo e aprendendo o que eu queria aprender, sabe? O que eu queria levar para as minhas clientes no Brasil. E esse teste que eu vou fazer é de uma massagem Ayurveda, porque o spa onde eu trabalho, ele tem essa linha ayurvédica e oferece uma porção de serviços Ayurveda. O nome da massagem é Abhyanga Massage. E eu estou nervosa, estou ansiosa. Ontem eu comi muito além da conta e foi assim, totalmente emocional. Mas eu sabia que eu tava fazendo isso, sabe? E eu deixei, falei, vou comer. E aí comi mesmo. Mas aí é legal esse controle, assim, né? Você saber
que é só retomar. Não precisa fazer nenhuma doideira, não precisa fazer 1000 horas de cardio, não precisa vomitar, pelo amor de Deus. É só retomar. Bebe bastante água e retoma com a alimentação normal, e é o que eu tô fazendo, com o meu cafezinho normal, prescrito na dieta, e que inclusive eu amo, e tudo certo, tudo certo. Amigos, essa é a virada que eu quero na minha vida. Vocês vão acreditar, o tempo virou, o sol apareceu. Eu não tô nem de casaco, só com uma blusinha de frio. Eu vou mostrar pra vocês agora o parque que eu tô. Show me your soul. Baby, I'll show you mine. Show me your soul. Honey, it's way past time. How expensive do I have to be? Need I spell it out before you get it, baby? Show me your soul. And honey, I'll show you mine. I'll show you mine. Boy, I'm standing right here holding up a sign. Eu ainda tô de bobeira em como o dia ficou incrivelmente lindo. E que bom que eu tive a oportunidade de aproveitar e vir pra rua, vir pro parque. Esse parque aqui é o Macaulay. A gente ama morar nessa região aqui de Esquimalt, porque estou olhando a Amelie. Nós gostamos muito de morar aqui em Esquimalt pela quantidade de parque que tem muito pertinho da nossa casa. E a gente caiu nessa região de Victoria de paraquedas, assim. Quando nós viemos já do Brasil com um apartamento alugado, mas a gente não conhecia a região, a gente fez pesquisas e tal, para saber se tinha a ver com o nosso perfil. Nós contratamos uma consultora para poder cuidar dessa parte. Um dos nossos critérios era uma... Não consigo. Um dos nossos critérios era um apartamento que fosse mais barato, claro, visando a nossa segurança, um lugar que fosse acessível, mas que fosse mais barato. Então a gente pegou uma unidade mais simples, enfim. E foi o nosso maior acerto, porque a gente caiu numa região de Victoria muito boa. Depois disso nós precisamos mudar de apartamento, porque a gente pegou a Amelie não veio do Brasil com a gente, nós pegamos ela aqui no Canadá, e a gente teve que se mudar para um apartamento que fosse pet friendly, porque lá não era. E eu consegui um apartamento assim, uma rua acima do anterior, ou seja, no mesmo bairro. Eu dei muita sorte de conseguir esse apartamento pet friendly e que era ainda melhor, um pouco mais novo. Tinha, por exemplo, dishwasher, lava-louça, né? Que no nosso não tinha no primeiro apartamento, esse tem. E agora eu vou jogar assim, ó, uma bomba e vou sair correndo. E agora a gente tá mudando de novo.
ainda tenho que ir pra academia, então a gente tá voltando pra casa agora. E começou a ventar. Aqui em Vitória venta muito. E toda vez que começa a ventar, meu olho lacrimeja muito, como se eu estivesse chorando, assim. Eu tenho que ficar passando a mão no rosto pra enxugar a lágrima, sabe? E eu vou falar meleca, gente, porque é meleca. Fica saindo aquela aguinha transparente assim do nariz. Meleca! Isso é um tanto incômodo. Acontece com alguém aí? Nossa, meu olho lacrimeja demais. Sai mesmo assim muita lágrima e tem que estar sempre com lencinho, porque também sai meleca do nariz. E no caso eu não trouxe. Então bora pra casa. Ai, gente, eu gosto disso, dessa intimidade. Essa semana eu tava conversando com uma das moças que eu trabalho e eu achei muito engraçado algo que ela disse. Nós estávamos falando sobre academia e manter a constância na academia, sobre a dificuldade em ir para academia em dia de chuva, mais frios. E ela falou algo que eu ri muito. Ela é canadense, nascida aqui em Victoria, então alguém que tem propriedade de fala para falar sobre o clima daqui. E ela falou assim: olha, se você for esperar que não esteja chovendo ou que esteja ensolarado, você não vai nenhum dia na academia aqui em Victoria. Porque de fato a maior parte do tempo aqui é chovendo, é o dia cinza. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu cheguei com um shape, sabe, assim, falando de estética, bem legal. E isso foi resultado da minha mudança de vida, de estilo de vida. A minha mudança aconteceu em 2021. Foi ali no meio para pós-pandemia que eu entendi o que era hábitos saudáveis, experimentei mudar alguns hábitos, alcancei resultado estético, que foi o que me motivou para de fato continuar. Então, quando eu cheguei aqui no Canadá em 2022, gente, quando foi a pandemia? Enfim, eu comecei isso em 2019, assim, meio de 2019, acho que foi isso. E aí quando eu cheguei aqui no Canadá em 2022, eu tava com um corpo muito legal, tinha já um ritmo de academia legal, só que você se adapta em várias coisas, né? Tudo muda, clima muda, tuas preocupações mudam, o jeito que você fala muda, porque agora o inglês é a língua predominante, e o início pra mim foi muito complicado emocionalmente. E eu digo que o que foi mais difícil também foi que eu demorei a entender que eu precisava me adaptar, que eu precisava me dar tempo, eu era muito dura comigo. Eu me cobrava conseguir me alimentar e conseguir ter a rotina de academia como eu tinha no Brasil. Só que eu estava em outro país, era outro cenário. Eu também estava experimentando um mundo novo, com muitas comidas gostosas, acessíveis e toda a mudança também emocional que vai acontecendo. Eu lembro de alguns momentos eu achava que eu tava ficando doida. Assim, falando de um modo geral, tá? Eu me sentia sem controle sobre mim, assim, sobre o que eu pensava. Parecia que eu tinha despersonalizado, assim, que eu tinha saído do meu corpo. Era muito doida essa sensação. Eu falo com meu marido que eu acho que eu não tive, assim, de fato, depressão, mas eu cheguei muito perto disso. Eu tinha muita confusão mental,
muito desânimo, enfim, a gente pode falar sobre isso em outros vlogs, caso vocês queiram, caso você veio pro Canadá e também se identifica com esses sentimentos. Se você se identifica, eu quero te falar, olha, que é normal, tá? Procura alguém pra conversar, me chama aqui pra conversar, porque isso é normal e passa. Mas eu lembro de ter ficado muito tempo, né, desde que eu cheguei, sem me exercitar, comendo muito mal, e eu fui pra academia, eu queria ter o mesmo desempenho que eu tinha no Brasil, sabe, fazer os mesmos exercícios com a mesma qualidade, com o mesmo fôlego que eu fazia no Brasil, e não aconteceu. Eu lembro que isso me impactou muito, eu não conseguia render mais no treino como era antigamente. Gente, foi uma loucura esse início, até eu conseguir me acertar, eu me sentia uma farsa, porque eu achava que tudo que eu tinha conquistado, de todas as maneiras que eu tinha incentivado e contagiado os meus amigos ao meu redor, era uma mentira, porque eu tava engordando de novo, porque eu não treinava mais. Nossa, foi um período conturbado e que passou. Só que isso foi passando devagarzinho, assim, não foi da noite pro dia, foi enfrentando desafios diferentes em vários âmbitos. Então, as coisas foram chegando no lugar, mas muito devagar, sabe? Eu queria que fosse num piscar de olhos, assim, eu queria chegar e pronto, tô habituada, tá tudo certo, e isso não acontece. A verdade é essa, a gente é muito imediatista e isso não acontece. Mas fui chegando lá, hoje eu diria que eu tô na melhor fase, que eu consigo equilibrar a minha vida, o meu casamento, o meu trabalho com a atividade física, com a alimentação. Mas uma chave, assim, que virou na minha cabeça com relação ao tempo aqui em Vitória foi que essa era a nova realidade. Chuva, dias cinzentos, dias mais frios, e que se eu fosse ficar esperando a condição perfeita, o sol, eu não iria para a academia. Então eu tive que encarar a atividade física como uma obrigação, com esse nível de responsabilidade, e que essa era a nova realidade, assim, eu tinha que me adaptar a isso, aceitar, assim, ó, é isso, é frio, é chuva, e aí? Oi, filha. Você vai fazer ou você vai ficar esperando a condição perfeita? E aí, quando eu consegui desvencilhar a minha mente dessa condição, de fato eu consegui ter mais constância aqui. E era muito louco, porque no Brasil, nesses dias frios, eu tinha essa constância. Então isso me fazia, sei lá, achar que eu não me conhecia mais, que eu não me entendia mais, mas era só uma questão mesmo de me adaptar aqui. E agora, chega de conversinha, bora pra academia, porque eu não nasci gostosa. Igual essa aqui, ó. Não nasci. Eu tenho que ir atrás. Primeiro só abre o quadril. Empurra seu quadril pra baixo e pra frente. Empurra o joelho pra fora, olha por cima do seu ombro. Postura de cócoras ou malasana. Abre o peito, alonga essa postura. Empurra o joelho pra fora. Balanceia de um lado pro outro. Prepara. 3, 2. 1, desceu. Ó, devagar, vai no seu ritmo. 1, contrai abdômen, não solta a barriga. 2, 3, 2, 1, desceu em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3. 2, desce tudo e a perna que tá trabalhando que faz força. 3, pra descer e pra subir. 4. Sobe mais uma. Desce, respira. 10 segundos pra gente trocar o lado. 1, faz bem feito, desce tudo. 2, 3. Agachamento. Vou dar uma dica pra vocês aqui na hora que a gente fechar esse agachamento.